Hello? Hello? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Alô, galera do Omelete! E a pergunta do milhão é a seguinte: qual é o seu filme de terror favorito? Porque, ó, nós estamos chegando aqui na época de Halloween e não vai faltar vídeos falando sobre os nossos filmes favoritos, franquias de terror, slashers e, particularmente, esse primeiro, para abrir essa temporada de Halloween, foi sobre a franquia Pânico, que, pra mim, Marcelo Forlani, é uma das melhores, se não a melhor franquia de terror da história do cinema, tá bom? Olha, Minha opinião. se é a melhor, a pior, enfim, acho que isso não vem ao caso, porque gosto, né, pessoal de cada um, mas a gente pode afirmar que com certeza é uma das maiores de todas, porque, cara, é quase 1 bilhão, levando em consideração todos os filmes, quase $1 bilhão em bilheteria nesses 6 filmes de Pânico até agora. Cara, quase $1 bilhão. E se você procura a recepção majoritária da galera com relação aos filmes, ela normalmente é positiva. De todos, eu particularmente não gosto muito do terceiro. Eu acho que a galera também teve as suas questões com o terceiro, mas mesmo a gente estando agora no 6º filme, caminhando pro 7º, esse último, que foi o 6º, da Jenna Ortega, ele não foi muito criticado, não. Ele foi, inclusive, elogiado. Eu gostei bastante também. Então eu acho interessante não só a questão da bilheteria, que também reflete bastante o sucesso da franquia, mas também o fato de que mesmo estando aí a gente caminhando pro 7º filme, continua sendo uma franquia que vai bem entre os fãs. Então não é aquele filme que acabou meio que não se vendendo, mas, pô, estão fazendo aí só pra fazer mais uma sequência. Também, mas com qualidade. Eu acho que a longevidade dela vem justamente dessa qualidade, né, que vem desde o primeiro filme de 96. Vamos lembrar, né, vamos fazer uma máquina do tempo voltar aqui, que, pô, era um momento que o cinema de terror tinha, não vou falar sido extinto, mas a gente via muita pouca coisa saindo nos cinemas, né? A gente teve aquele boom nos anos 70, anos 80 e tal, e daí o Pânico trouxe isso de volta. Sim. Foi um momento super importante, né? E eles trouxeram isso com essa qualidade. Então, pô, a gente tinha o Kevin Williamson escrevendo os roteiros, Wes Craven dirigindo, né? Wes Craven que tinha feito os filmes do Freddy Krueger nos anos 70 e 80. Nos anos 80. Então, assim, é uma coisa muito importante justamente pra gente reviver esse momento do terror que todo mundo gostava, né? E assim, principalmente nos anos 80 tinha muita coisa que era feita direto pro VHS. O Pânico trouxe a galera de volta pro cinema também pra ver filme de terror. Né? Nesse momento em que era normal você juntar a sua turma, fazer uma pipoca como a Drew Barrymore ali, pegar o VHS e assistir em turma, né? Sim. Em galera. E esse lance de voltar para o cinema vem justamente com o Pânico, voltar ao cinema para assistir filme de terror. Então é sim uma franquia muito importante e é legal justamente que ela tirava sarro das franquias de terror, né? De certa forma, ela trazia todos os clichês e mostrava isso, né? Jogava um holofote e ele falava, olha só, isso que está acontecendo agora, isso é o clichê do filme de terror. E você vai ver aquilo acontecendo. É muito legal essa crítica, né, que a própria franquia trouxe ali pro cinema. Eu gosto bastante, sim. E complementando o que você falou, eu acredito que existe essa crítica que é muito recheada de humor mesmo, e eles também acertam na dose de terror, mas o que me pegou muito em Pânico a primeira vez que eu assisti é que eu não sei, eu sou de 97, então eu não sei se ao certo se essa questão da decaída dos filmes de terror passaram também por conta dos clichês que já eram esperados. Então, sim, um pouco sim. É uma certa fórmula que a gente já espera o que vai acontecer, e isso talvez tenha saturado o público que sempre já sabia o que ia rolar. Pânico trouxe uma parada que pra mim foi muito legal, que foi misturar um pouquinho de
um pouco de policial, assim, uma investigação, porque a gente não sabia quem estava por trás da máscara, e isso acabava, esse elemento do mistério, acabava atraindo muita gente à trama, e inclusive eu como telespectadora, eu ficava pensando, mas quem é que tá atrás dessa máscara? E isso continua atraindo as pessoas até hoje, que inclusive nesse último filme também tem o plot twist, também tem a reviravolta de quem está por trás da máscara. Então esse primeiro filme eu acho que pega muito em conseguir balancear o humor, o terror e também inserir esse mistério criminal, essa pegada meio investigação policial, que eu acho que talvez faltava no gênero, que o gênero tava aí nessa pegada, tipo, Myers, a gente sempre sabe o que acontece. Era só um slasher, né? Era morte exato. pela morte. A morte pela morte, normalmente aquele clichêzão que a gente já sabe, que não deixa de ser bom, mas que também não apresenta algo novo no sentido de, caramba, como assim? Ou esperar alguma reviravolta de enredo. A gente não esperava muitas reviravoltas de enredo. Agora, o Pânico foi aquela parada de você virar e falar, não acredito que é essa pessoa. Isso acabou se prolongando nos outros filmes. Acho que isso que continua chamando a atenção do público e continua prendendo o público. É uma história bem feita. É uma história sempre com bons personagens, sempre com bons atores. Sim. Personagens bem desenvolvidos. A gente teve aí no primeiro Drew Barrymore, Courtney Cox, Campbell. Nesse último a gente teve a Jenna Ortega também, que tá aí numa grande ascensão envolvendo principalmente filmes de terror, ou mesmo esses mais caricatos como o Beetlejuice do Tim Burton, a Wandinha. Então eu acho que são filmes que continuam com a essência de instigar o policial, mas também com a essência de ter bons desenvolvimentos de personagens, com atores que são igualmente muito bons. Já que você falou de elenco, né? Tanto a Neve Campbell quanto a Courtney Cox já eram conhecidas da TV. E assim, não era normal os atores de TV irem para o cinema e irem bem. A Drew Barrymore, é lógico, todo mundo já conhecia de ET e tal, mas também ela não fazia tantas coisas naquele momento. E é legal, né, que ela tá ali naquele começo e você, putz, é a pessoa com o nome mais famoso. Era a Drew Barrymore. E ela aparece e logo no começo ela já morre. Tipo, tudo isso já é uma tiração de sarro. Sim. Também. E é muito bem construída a história como um todo. E tem algumas coisas de bastidores também, né? Vamos lembrar, a Courtney Cox, a Mônica de Friends, se casou com o David Arquette. Ai, que legal! Né? Tipo, eles chegaram a ser casados. Durante Eu não sabia o disso. Friends, você pode ver lá no sei lá, a partir de qual temporada, ela assina como... Caramba, esqueci o nome dela, acabei de falar. O nome da Mônica. Courtney Cox. Courtney Cox Arquette. Não, deu branco aqui. Ela assinava como Courtney Cox e Ethan Arquette. Ai, Era que por legal. isso, porque ela tinha casado com o Patrick aí. Inclusive, se não me engano, a Courtney Cox e a Campbell vão voltar pra esse sétimo, não? Então, A gente até gravou sobre isso, lembra? as últimas notícias, o que acontece? Teve um problema de grana. Teve o problema de grana e Aí- o problema de BO também, né? Também, no set. Teve gente que decidiu... que foi saída, porque se posicionou contra a guerra na Palestina, e daí saiu do elenco. Daí teve gente que falou assim, se ela vai sair, eu também vou sair. A no Jenna caso da Jenna Ortega, né? Sim. E daí, depois disso, eles acho que acharam uns dinheirinhos ali e trouxeram de volta a Courtney Neve Cox Campbell. e a Campbell. É. A Cox não vai voltar, será? Não lembro da última notícia se a Courtney Cox vai voltar. Eu acho que também. Eu acho que voltam as duas. Então, isso é interessante. Na minha opinião, isso é interessante porque eu acredito que para ter o retorno, obviamente, tem dinheiro envolvido, né? Então, as pessoas podem se vender. Mas eu também acho que, em se tratando de pessoas que têm um certo carinho pela franquia e tiveram um certo envolvimento, principalmente no que tange ao início da franquia Pânico, eu acho difícil elas voltarem, que elas voltassem se elas não acreditassem no projeto. E tendo em vista também que esse último, ele foi bem, ele teve uma aprovação muito boa no geral, crítica e público. Eu imagino que esse sétimo também vai entregar um enredo bacana. O único problema é que eu vi que teve esses BOs, principalmente no que tange ao backstage, que deram uma pausada e uma freada em entender quando é que esse filme sai, quando ele sai,
qual vai ser a história? Jenna Ortega tá, não tá? Ficou meio em aberto pra mim entender como é que vai ser esse futuro de Pânico por conta dessa confusão. Mas ainda assim, eu tenho boas confianças, porque até agora, tirando o terceiro filme, não teve nenhum que realmente me desagradou, entendeu? Quando o quinto filme foi anunciado, era aquela época que a gente estava na pandemia, né? E a gente fez a CCXP online por 2 anos. Daí no primeiro ano de 2020, primeiro ano de CCXP Awards, eu tive a chance de conversar com a Courtney Cox e com a Neve Campbell. E assim, muita gente ficou feliz de estar, entre aspas, junto com as duas ali, né? Como se fosse a CCXP mesmo. Realmente é uma franquia que tem esse lance do público abraçar a franquia mesmo. E a volta, esse elenco novo que ela trouxe de volta isso, um público também novo, renovado. Sim, total. Então, se você consegue falar com as pessoas que nos anos 90 assistiram a série, acompanharam, né, desde 96, no primeiro ano, no primeiro filme, até a gente chegar agora, 2024, com a franquia renovada. Então, realmente, assim, a gente tem muita coisa ainda e tem muitos fãs que estão aí cheios de esperança. Agora, com certeza, né, a presença da Jenna Ortega foi super importante também nesse momento que ela está num auge ali. Então, se ela voltar, com certeza, isso vai ajudar com que a franquia continue em alta. Se a gente tiver esses problemas de bastidores, né, envolvendo talvez uma ou outra pessoa ali fala assim, será que eu vou no cinema? Tipo, os caras fizeram merda, tal, tiraram a gente do elenco que eu gostava. Então, enfim, vão continuar acompanhando esses desdobramentos, né? Eu também acho que a Jenna Ortega, nesse momento, é uma figura muito forte. E eu gostei também de como a Courtney Cox, ela foi colocada nesse último filme. Eu achei que todo mundo lá no elenco tinha uma química gostosa, sabe? Principalmente a atriz que de fato saiu, que é a Melissa Barrera, que é a Sam. Então eu acho que é uma grande perda. Eu não entendi direito. Acho que ela foi saída realmente, mas eu não sei se tem aí uma possibilidade de volta. Acredito que não, porque envolve uma questão política também e de, enfim, uma manifestação meio... Os próprios diretores, produtores se envolveram numa situação polêmica de demiti-la, então acho difícil ter esse retorno. Mas eu gostava muito da personagem, esperava ver mais dela, até porque o filme deixa até esse gancho pra dar um segmento. Mas eu acho que a Jenna Ortega é muito importante pra esse novo público, como você disse. E eu tenho certeza que os produtores têm noção disso. E pessoas como a Campbell, Courtney Cox e derivados também são bons pra manter a galera das antigas ativa de novo. Uma coisa que eu acho também é que Pânico não te obriga a assistir todos os filmes. Então, eu assisti todos os filmes, eu gosto de todos. Ele é episódico, né? Ele é episódico, você não se sente 100% por fora. Por fora se você assiste. Então, o que aconteceu? Eu não tinha assistido nem o 5 nem o 6. Eu assisti o 6 no avião. E aí eu peguei referências, óbvio, tem algumas coisas que você não pega, mas aí depois eu assisti o 5 de tanto que eu gostei do 6º. E você não se sente prejudicado por assistir fora de ordem. Então o que eu gosto de Pânico também é isso, que envolve essa boa construção de personagens que você não necessariamente precisa acompanhar filme por filme, eles por si só funcionam. Obviamente que no plano geral tem algumas coisas envolvendo mistérios e retornos que são mais apelativos quando você acompanha como um todo. Mas como um fã, ou uma pessoa que quer conhecer Pânico, uma pessoa que quer entrar nesse meio, eu acho que a franquia super funciona de qualquer forma, entendeu? Você pode assistir esses filmes novos. Nossa, sou muito fã da Jenna Ortega. Vai assistir, vai te pegar e vai fazer com que você queira assistir os primeiros. Agora eu tenho uma última pergunta aqui, ó. Eu quero que você de casa também responda aí. Qual é o seu filme de terror favorito? Eu sabia! Eu tava na dúvida quem ia fazer essa pergunta primeiro. O meu não tá em Pânico. O meu não tá em Pânico. Como assim não não tá? é nenhum deles. A minha franquia favorita, eu acho não é da franquia Pânico, é isso que você tá falando. Tá, entendi. Não é da franquia Pânico. Eu, como franquia, acho que de slasher, Pânico é meu favorito, mas filme de terror mesmo, eu acho que é Hereditário, do Ari Aster. E você, Marcelo Forlani? Eu vou de Exorcista. Olha lá, inclusive, fiquei sabendo que teremos vídeo pra falar de O Exorcista. Tem que ter, né? Teremos? A gente vai falar dos clássicos. Tem que ter. Eu assisti O Exorcista já depois de velho, porque eu não tinha coragem, não. Olha lá. Mas deixa aí nos comentários qual é o seu filme de terror favorito e qual filme a gente não pode deixar de falar aqui no Omelete, porque teremos essa maratona de Halloween. Quem sabe uma série, tem muita talvez coisa também. nova, né? Como você falou. Hereditário, Midsommar, tipo, tem
os filmes do Jordan Peele. Total, e de série tem também, meu Deus, como é que é o nome do cara que faz a mansão da Residência Hill, Bly, que fez Missa da Meia-Noite pra mim é fenomenal, então assim, se alguém tiver interesse também nas séries, que a gente aborda séries de terror, deixa aí nos comentários que a gente vai ter muito vídeo aqui pra comentar sobre essas produções. Valeu!